Parte 2 sobre materialismo histórico. Então eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre economia ou história, uma introdução à história da economia. E eu já estou no capítulo 6 do livro Texto Base Introdutório que eu estou utilizando. Este livro aqui, História do Pensamento Econômico do Hunt. É um livro que tem um viés socialista, então qualquer um que vá ler já tem a ciência disso. Por isso que eu chamo de introdutório, não que ele seja a base, porque não é, mas como introdução pode ser, né? Eu gostaria de um livro um pouco mais complexo do que um reducionismo como esse aqui. Mas vamos continuar na lida deste livro em si, para ver se a gente consegue concluir, né? Então veja bem, no vídeo passado eu tratei sobre o materialismo histórico, parte 1, e hoje eu quero continuar. Então vamos lá. Embora todas as instituições, ou melhor, Marx baseou, ou melhor, antes mesmo disso, né? Eu estou no capítulo 6 que diz assim, as doutrinas socialistas, a teoria econômica de Marx, de Karl Marx. E aí materialismo histórico é uma das teorias que ele propõe, que é a base, inclusive, do pensamento dele. A base, né? Marx baseou seu estudo da sociedade capitalista numa abordagem histórica que ficou conhecida como materialismo histórico. Marx procurou simplificar as complexas relações de causa e efeito que interligavam as múltiplas facetas dos sistemas sociais, isto é, a teia de ideias, leis, crenças religiosas, costumes, códigos morais, instituições econômicas e sociais presentes em todos os sistemas sociais. Tal simplificação, julgava ele, lhe permitiria focalizar a sua atenção sobre as relações verdadeiramente fundamentais que determinavam a direção geral em que se movem os sistemas sociais. Embora todas as instituições sociais e tradições intelectuais estivessem relacionadas umas com as outras, compondo uma trama complexa de relações de causa e efeito, em que cada componente afeta e ao mesmo tempo é afetado pelo outro. Marx afirmava que a base econômica da sociedade, ou o modo de produção, exercia a influência mais poderosa sobre o conjunto determinando as demais instituições sociais, assim como as diversas modalidades de pensamento, inclusive o religioso. Então veja que Karl Marx, na sua base, ele entendia que o modo de produção de uma sociedade, nesse caso uma sociedade capitalista, é o que determina as demais instituições. O modo de produção compunha-se em dois elementos. Isso é muito interessante de se entender no seu pensamento, né? Primeiro, as forças produtivas e segundo, as relações de produção. Forças produtivas e relações de produção. As forças produtivas englobavam as ferramentas, fábricas, equipamentos, o conjunto de habilidade e conhecimento adquirido pela força de trabalho, os recursos naturais e o nível tecnológico. As relações de trabalho constituíam as relações sociais em que os homens mantinham entre si, em particular a relação de propriedade ou não propriedade que cada classe de homens estabelecia com os meios de produção, implicando determinada forma de repartição dos frutos da atividade produtiva. O conjunto do sistema econômico, o modo de produção, foi denominado por Karl Marx base ou infraestrutura. Então, essa questão econômica, baseada no materialismo histórico, é o que ele denomina de infraestrutura. Né? As religiões, a ética, as leis, os costumes e as instituições sociais compunham a superestrutura. Então, há que se fazer essa diferenciação entre infraestrutura e superestrutura. Não obstante o modo de produção e a superestrutura interagissem numa relação recíproca de causa e efeito, o modo de produção constituía a base sobre a qual se erguia a superestrutura. Por consequente, na relação causal, partindo da base econômica e agindo sobre a superestrutura, prevalecia sobre a relação causal agindo em sentido contrário. Karl Marx, a ideia de que a base econômica determina de maneira absoluta e rígida todos os aspectos da superestrutura é incorrer numa inexatidão grosseira, que infelizmente acontece com frequência. No entanto, Karl Marx realmente afirmou que o modo de produção tomado isoladamente constituía o determinante principal não só da superestrutura existente, como também na direção para a qual tendem as mudanças sociais. Ao falar de relações de produção, Marx referia-se à estrutura de classes da sociedade, o aspecto mais importante do modo de produção. Os antagonismos entre as classes sociais constituíam, a seu juízo, a força motriz da história. A história de toda a sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classe. Declarou na abertura do Manifesto Comunista, num texto muito conhecido, Marx resumiu a importância do modo de produção e dos antagonismos de classe por ele engendrados. Então, uma citação do seu texto, crítica da economia política, agora, nos próximos minutos. Na produção social de sua existência, os homens contraem relações determinadas necessárias independentes de sua vontade, relações de produção que correspondem a um grau determinado de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona
o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é o seu ser social que inversamente determina a sua consciência. Então ele realmente coloca tudo sobre o coletivo, né? Eu já penso diferente, eu acredito que os homens, a consciência é que determina o seu ser, né, do próprio homem, não o social. Ao alcançarem um certo estágio de desenvolvimento, as forças produtivas materiais de sociedade entram em contradição com as relações de produção existente ou o que é apenas a sua expressão jurídica com as relações de propriedade no seio das quais se tinham movido até então. Formas de desenvolvimento das forças produtivas que são essas relações transformaram-se no seu entrave. Surge então uma época de revolução social. A transformação da base econômica altera, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura. Ao considerar tais alterações, é necessário sempre distinguir as alterações materiais ocorridas nas condições econômicas de produção e que podem ser comprovadas com a exatidão que é própria das ciências naturais, de forma jurídica, das formas jurídicas, políticas e religiosas, artísticas ou filosóficas. Em resumo, as formas ideológicas pelas quais os homens tomam consciência desse conflito, levando às suas últimas consequências. Então essa é a citação do livro Crítica da Economia Política de Karl Marx. Continuando o texto então do Hunt, Karl Marx identificou 4 sistemas econômicos ou modo de produção distintos cuja sucessão marcou a evolução da civilização europeia. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque ainda temos pelo menos mais 3 parágrafos para concluir. Eu não quero que esse vídeo fique longo. Então hoje, basicamente, a gente só fez uma revisão, né, dessa questão de como que Marx entendia as instituições sociais, de como que uma coisa afeta a outra e qual que é a base disso, o materialismo histórico, que para ele é uma teoria que ele entende essa relação entre opostos, e Marx afirmava que a base econômica da sociedade ou o modo de produção exercia influência mais poderosa sobre o conjunto determinado das demais instituições. Então a economia era a base. E aí ele dividia esse modo de produção, né, entre forças produtivas e relações de produção. Basicamente é isso. No próximo, então, vamos entender esses 4 sistemas econômicos ou modo de produção distintas que ele identificou. Eu fico por aqui, dá uma olhada no vídeo 1, onde eu fiz a parte 1, no vídeo anterior onde eu fiz a parte 1 desse vídeo aqui. Então, esse é a parte 2 e no próximo a parte 3. Valeu!